Olá pessoal, tudo bem? Iniciando aí mais uma live da sexta-feira. Deixa eu só chamar o pessoal aqui rapidinho. Mandar uma geral aqui. Clica no aviãozinho aí, chama a galera geral. Ter uma live mega power hoje falando sobre inteligência emocional. Aí, a galera já entrando. Já vou chamar a Alessandra Gonzaga aqui. Já vamos entrar aqui ao vivo. Chama geral aí, galera. Clica lá no aviãozinho. Vai tocando o dedinho no coração aí. Vai ser uma live power hoje. Power, power, power. Tanto quanto foram as outras. Pastorzão Neidson Nery. Boa noite, pastorzão. Beleza? Conseguiu chegar hoje. Aí, legal. Só aguardar aqui mais um pouquinho. Clica no aviãozinho aí, pessoal. Chama a galera para participar com a gente. Aqui. Deixa eu adicionar. Aqui. Aí. E aí, prof? E aí, tudo bom, querido? Como é que tu tá? Esse mundo de lives é tudo de bom. É verdade, é verdade. Tá conseguindo me Por ouvir aqui bem? tudo em ordem, graças a Deus. Oi? Aqui também, graças a Deus. Tá Que conseguindo me legal. ouvir bem? Ouvindo bem. Pessoal, todo mundo escutando legal Tem um aí? caído ali atrás, ó. Isso aqui é arte de gato já, ó. Peraí, deixa eu puxar aqui. Olha lá, ó. Começa a cair Tu meus nem livros. gosta- Poucos livros vocês estão enxergando caindo lá atrás, né? Já viu, né? Ó, aqui, ó. Tu nem gosta de gato quase, né? Quase nem gosto de gato. Eu acho que o tanto que tu gosta de gato, eu gosto de cachorro. É, eu também gosto de cachorro, mas é que eu, por pena dos meus gatos, não tenho cachorro. Que legal. Mas é que sabe o que acontece, Ismael? A gente tem apartamento, né? Por maior que seja, Uhum. para ter cachorro. Não deixa alguns cachorros infelizes, né? Sim, Mas fica eu mais morro de difícil. vontade de ter casa para poder ter cachorro. Que coisa bem boa. Tá. É muito legal. Nós estamos naquela assim, começando a sonhar com o sítio. O pessoal até pergunta o que é essa couve-flor aqui que tem na minha cabeça. Não é uma Pois couve-flor, é, tá? É uma árvore. parece. Ai, ainda bem que É não, uma sério, árvore. porque daí tava feio o negócio. É para ser uma figueira. E ali em cima é o desenho da escadinha que vai para casa lá em cima do morro. Ai, que legal. Ou seja, já estamos com os sonhos desenhados. Ah, eu também quero Daqui um isso daí tempo tudo. acontece. Isso mesmo. Aqui em casa a gente Daqui um também tem tempo esse acontece. sonho. Vamos acabar virando vizinhos, Mael, porque sonho Ó, nosso é por ter que não? casa com a árvore na frente. A filha já disse que quer botar um Sim. balanço. Acho que ela vai ter 50 anos e vai andar no balanço. Não sei, porque ela Tá, tá que legal, que legal, que legal. Então, já vi. Gente, para quem não conhece, a Alessandra Gonzaga foi minha primeira professora de inteligência emocional. Foi onde o bichinho da inteligência emocional picou assim, e eu fiquei maravilhado com o conteúdo, maravilhado com a forma também que... Vou te chamar de Alê, tudo bem? Claro, Mato, somos de casa. Da forma como a Alê, ela conduz as turmas dela, é uma forma muito bacana, é um conteúdo muito gostoso, a inteligência emocional. E a Alessandra ela tem uma questão que ela consegue fazer as pessoas se apaixonarem pela inteligência emocional. Mas agora eu vou deixar ela se apresentar também.
Eu acho que tu já me apresentou. Eu sou prof de inteligência emocional, porque eu estou há Show. muitos anos estudando isso. Meu mestrado em psico já foi nessa direção, então quando eu fiz o mestrado eu já fui atrás dessas certificações de inteligência emocional. E depois o doutorado é mais uma coisa que foi na gestão de pessoas para seguir a carreira acadêmica. Então eu tenho um pé muito forte na academia, professora de faculdade e tal. Mas eu também não deixo de ter sido consultora de empresas por muitos anos. Então hoje eu fico com um pé em cada canoa. Eu trabalho com psicologia organizacional. Então eu sou coach em inteligência emocional para executivos, para lideranças. Que show. É uma Que legal. confusão, né? Essa vida da gente é uma esperança de assunto. Mas eu sei que Mas tu é também muito faz um bacana. excelente trabalho, viu, Ismael? E tu, se eu fui a tua primeira prof, tu e a tua esposa maravilhosa foram o primeiro casal que fez uma turma inteira se apaixonar pela inteligência emocional. A gente até hoje está devendo a inteligência emocional para casais, porque esse homem levou a mulher para fazer um curso de inteligência emocional. Meus parabéns pela coragem, viu? É legal, é legal. E uma coisa eu digo assim, olha, o nosso relacionamento sempre foi muito bacana, o meu e da Sheilinha. Depois da inteligência emocional deu um up. Deu um up Essa significativo. propaganda eu não usei nunca. Significativo. Olha, nós podemos ser os teus garotos. Garotos já não, né? Eu dei uma paradinha na barba hoje, porque semana passada o pessoal tava tirando uma onda comigo, porque eu tava comendo bolo de coco e ficando preso na barba. Ai, aqui, ó. Mas nós podemos ser os nossos. Olha aí. Essa aqui é a Bel. Vão aparecer. Essa aqui é medonha. Tá com essa cara de brava. Então, já tá com barba parada, já tá com mais cara de gurizão aí, ó. Mas tu é um guri, Ismael, tu vai te afumentar. Eu cheguei nos 40, eu considero-me com uma mentalidade jovial, vamos dizer assim. Os 40 são os novos 30, tu não tá sabendo? Agora é assim. Eu tô sabendo. Estão falando que a adolescência vai até 25, né? O que será de nós? Meu Deus do céu. Ai. Uma vez eu ouvi uma mãe falando, né? O meu menino, ele não conseguiu um emprego ainda, eu queria tanto que ele arrumasse um emprego. Que idade tem seu menino? Tem 40. Dó! Tem um pessoal que vai perpetuando, assim, né? A minha mãe que é uma figura, ela diz que eu sou o bebezinho dela ainda. Que bonitinho. Isso também ajuda a ficar mais tempo no casamento, né? A mamãezinha. Sim. Tá certo. Mas legal. Me conta, vamos lá. O que nós vamos trazer para hoje, para essa live? Tem tanta coisa acontecendo. Meu Deus do céu, a inteligência emocional agora ficou na veia, né? Me conta um pouquinho do teu trabalho. Eu sei que tu tem uma super rede, mas o que tu tá trabalhando com inteligência emocional? Tô adorando saber. Então, o que nós estamos fazendo, tá? Eu utilizo muito a questão da inteligência emocional, principalmente nos atendimentos de coaching. Então, algumas ferramentas lá que eu não trabalho diretamente só com o coach de inteligência emocional, tá? Para quem chegou agora, a Ali foi minha prof de coaching de inteligência emocional. Eu não trabalho ele no viés somente com a inteligência emocional, mas eu uso muito isso. E estou trabalhando também na formação de líderes. Então, ali na formação de líderes, ali a gente usa muito isso. Usa demais a questão da inteligência emocional, muito bacana. Nós montamos um treinamento muito bacana para a formação de líderes. E aí pega a minha experiência lá de 20 anos trabalhando como líder corporativo. Até essa semana eu estava postando as minhas peripécias do início da liderança. Aquelas bobagens que os guris vão fazendo quando assumem um cargo. E amanhã eu vou subir o vídeo do fechamento de tudo aquilo ali. Mas ali eu conto um pouquinho de como foi essa trajetória. E teve muitas coisas que começaram a somar para a gente poder formatar esse material de liderança. E a inteligência emocional somou demais para a questão da formatação do material da formação de líderes. Então foi muito, muito bacana. A gente vem trabalhando também com alguns processos. Separar, né? Desculpa, mas não tem como separar, né? O líder precisa trabalhar o mundo emocional dele e com quem ele atua, né, Ismael? Exatamente. Continua, eu te cortei. O que tu tá dizendo? Não, e aí nós trabalhamos também com alguns atendimentos individuais e começando a trabalhar também com business coaching,
agora. Essa semana nós começamos um processo de business para pequenos negócios, um grupo, e vai ser muito bacana. E a inteligência emocional vai ajudar demais para isso também. Que legal, que bacana. Eu adoro, eu te pergunto porque assim, a gente quando fez a formação em coaching, faz aí uns 2, 3 anos já, né, Ismael? 2, 3? 3 anos já, olha só. 3 anos. Foi né? da primeira turma, né? De formação primeira de coaching turma. da inteligência emocional lá na Unicinos. Foi uma coisa muito legal. Exatamente. Aquilo. Porque foi a primeira vez que a gente conseguiu uma certificação internacional para formação em coaching associada a ferramentas de inteligência emocional. Então é muito legal. Eu fico feliz de estar aqui para poder prestigiar esse trabalho que tu está fazendo. Porque já a gente dizia 3 anos atrás que não se tinha como abordar o coaching, o desenvolvimento de alguém, sem abordar de alguma maneira o mundo emocional. E agora, Exatamente. em 2020, isso está assim completamente claro e transparente, né? Como é que tu vai trabalhar gestão de equipes, performance, todo o trabalho de gestão de conflitos, se tu não trabalhar hoje ansiedade, frustração, raiva, mesmo a própria depressão, não a clínica, mas a pessoa tá down, a pessoa tá desmotivada, né? Então, muito triste. Show de bola. Legal. Mas, Ali, já que tu tocou no assunto, o que tu percebe assim, que tem deixado as pessoas mais down assim, nesses nossos dias? Principalmente agora, talvez nesse momento de pandemia, e até eu faço um paralelo deixando 2 assuntos aqui. Tanto no mundo corporativo, quanto também nos relacionamentos agora, onde casais têm ficado mais tempo em casa. Eu tô amando isso. Eu não quero mais... Eu tô por ficar em casa. Eu trabalho mais em casa agora do que no escritório. Então eu vou no escritório só quando tem algum atendimento presencial mesmo. Mas o que tem levado? O que tu percebe assim que tem levado o pessoal a ficar mais down, mais assim, borocochô, como eu costumo dizer? Tá, eu acho que, vamos lá, você tá amando porque você já tinha resolvido na tua vida muitas coisas antes do Covid. Então, tu tem uma família que tu adora, uma mulher que tu adora, um trabalho que tu adora. Então, quem é que não gosta de ficar em casa nesse meio tempo, né? Sim. E porque o teu trabalho permite fazer isso. Eu tenho essa sorte também, eu digo aqui sorte só como um entendimento de que a gente tem aqui uma gratidão por ter construído isso, né? Sim. Eu também tenho um trabalho que eu adoro minha família, meus gatos, meu espaço de yoga que tá aqui do lado, que eu me sento para fazer minhas meditações. Então o Covid não fez tanta diferença na minha vida. E por isso que claro que eu sinto falta de caminhar num parque sem ver as pessoas com medo, uns com máscara, uns sem máscara. Ir no Zafari comprar, eu falei, agora tô fazendo aqui já. Merchan. Na semana passada a gente fez o Merchan e ganhou pizza. Opa, né? Quem sabe a gente ganha alguma coisa lá. Vai que né? Mandar alguma coisa, manda aqueles croissants de goiabada, né? Então, assim, delícia não tem aquilo lá. Coisa bem boa. Então, não tem, assim, tanta diferença. Agora, o que eu acho que as pessoas, em geral, estão sentindo isso? Primeiro, quem tem filho pequeno e precisa trabalhar junto com aquele filho pequeno, não é mole essa brincadeira. Eu tô com uma filha adolescente, então eu tô assim, né? Tranquilo. Quem tem muitas atividades online e também era só acostumado ao presencial. Tem muita gente que era mais extrovertida, que eu sou uma criatura introvertida, eu sou meio das cavernas. Se deixar o mundo 1 ano offline, eu fico de boas, entendeu? Só que tem muita gente que é acostumada com o contato humano, com estar ali com o povo do escritório, né? Então, pensando nas pessoas que não perderam o trabalho, tem a ver com exaustão emocional e com a sensação de que tu tem uma montanha para escalar durante o dia e que tu terminou o dia, tu não escalou nenhum morrinho, com a quantidade de coisa que se acumulou na tua vida. Então, acho que esse down é muito mais exaustão emocional, tá? Agora, tu falou uma outra coisa que eu achei interessante também. Tem pessoas que estão down porque elas estão sem perspectiva do que vai ser, estão cansadas de se sentir ansiosas e com medo. E aí é um outro tipo de down. Aí é uma exaustão de um excesso de emoções vividas no mês de março, no mês de abril. Porque quando chegou março, quem entrou em home office, ai, que coisa boa, vamos tirar uns dias, vai começar essa bobagem de Covid.
Entrou abril, o pessoal já começou a ficar meio pesado o clima. Entrou maio, já tem gente loqueando. Eu fui com a minha mãe no banco e eu tenho acompanhado com ela, ela toda parentada, mas ela quis ir no banco, fui com ela. E aí, Ismael, eu quase presenciei uma briga ali. E aí eu dei um jeito de depois tirar. Entre pessoas estressadas pelo contato mais perto, por estar na fila. Então, isso tudo vai deixando as pessoas num estado de esgotamento. Eu acho que é por aí. Viu? Nem combina falar dessas coisas. Tô super positivo, combina, sim. Né? Não, mas combina, sim. A gente falou de algumas coisas ruins, mas na verdade a gente também quer ter algumas dicas também de como a gente, de uma certa forma, amenizar. Eu acredito que zerar a gente nunca zera, né? Mas a gente consegue minimizar esses efeitos negativos. E eu queria que tu pudesse falar alguma coisa para nós. Por exemplo, relacionamentos em casa. Tá. Que dica que tu poderia dar para nós para essa questão de dar uma amenizada nesses bugs emocionais? Tá, legal. Uma coisa, antes de te comentar isso, adoro quando tu me faz pergunta, que daí fica mais fácil. Aí a prof se ativa. Então, deixa para mim. O pessoal que tocou direto ali, só para comentar que alguém estava dizendo, sim, a pessoa que está trabalhando na área da saúde, pessoa que está trabalhando em serviços fundamentais, pessoa que está o dia inteiro de máscara. Meu Deus do céu, sabe, eu mando minhas orações, minhas luzes, porque não é mole tu ficar o dia inteiro com um troço te apertando aqui, ó. Nós estamos felizes e contentes respirando. Que tal tu ficar 8 horas com uma máscara respirando a si mesmo? Eu fiquei algumas horas... De barba ainda. Tá, então, muito bem. Então, tudo isso a gente já entendeu o que é bala. Agora, vamos para as dicas, né? Dentro de casa, eu acho que tem algumas coisas que são fundamentais para a gente ganhar uma certa paz. Uma delas é a delimitação de espaço e de regras de convívio. Aqui eu tô falando do basicão, tá? Então, se tu trabalha, tu deveria ter um mini nicho, um pedacinho. Graças a Deus, olha só, eu tô ocupando 1,5 metro quadrado com essa live contigo. Mas nesse 1,5 metro quadrado eu tenho paz para trabalhar. Né? Aquele pedacinho pequenininho ali, mas aqui é o meu lugar. Então, eu acho que como as pessoas estão convivendo fora dos seus horários, é muito ruim quando tu tenta fazer tudo e não faz nada. Eu vou ter roupa na máquina me esperando, eu vou ter uma filha que eu só vou pôr a cabeça para fazer com ela. Né? Então a gente também tem que fazer certas concessões com os familiares. O que é a regra do jogo? Nada mais é óbvio. O óbvio precisa ser dito. Tá? E ele tem que ser dito com amor, com carinho. E isso que é uma outra dificuldade imensa, né? De dizer, olha, eu preciso que tu fale um pouco mais baixo nas tuas lives, por exemplo. Né? Minhas filhas agora já não estão em aula, né? Mas se eu tivesse de manhã... Mãe, eu não tô conseguindo ouvir a aula. Porque em casa aqui eu tenho o marido dando aula num parto, tá dando aula agora de economia. Uma filha tendo aula de, às vezes, de manhã, física, ondas, não sei o que lá. Eu só escuto os eletromagnéticas, não sei o que. E eu falando de inteligência emocional, tudo na mesma casa. E os gatos pulando, pedindo comida, né? Então a gente tem que, eu acho que o início dos relacionamentos são esses acordos de base. Você não viveu com o teu parceiro ou com os teus filhos o que você está vivendo hoje. E começa por aí. Sim. E isso vai muito dentro das regras de valores de cada pessoa, né? E como é importante entender os valores. Eu lembro que em 2017, em fevereiro foi a formação, em março nós fomos fazer a formação de analista de perfil comportamental e de uma outra ferramenta de carreiras também. E nessa ferramenta de carreiras, ela explorava valores também. Quando Shelinha e eu, nós paramos para confrontar, para entender, né, os nossos valores, ali foi outra ficha que caiu. Então nós viemos assim numa somatória. Um relacionamento legal. Fevereiro, formação de inteligência emocional, um mês inteiro. Aquelas delícias de aulas de inteligência emocional.
Em março a gente faz uma formação onde a gente conhece os nossos valores. Gente, foi uma caixinha com uma fitinha vermelha. Que legal. Então, não quer dizer que a gente não pense diferente, que às vezes a gente não tem as nossas divergências. A gente tem, mas a forma de saná-las é muito mais prático. Muito mais show de prático. bola. E puxando aqui para o casal, já que tu falou da Sheila, eu vou falar do Marcelo, eu acho que o casal tem que ter alguns valores compartilhados de base. Uhum. Por exemplo, um casal que não compartilhar do valor da família nesse momento não vai ficar junto. Porque cada um... Se era aquele casal, como tem muitos, eu já tive esse tipo de relacionamento lá quando eu era mais novinha, né? Que é assim, juntar as trouxinhas, pagar as contas junto, não é uma família, né? Essa é a época das concessões. O meu espaço não pode invadir o teu. O tempo todo eu vou ter que fazer concessões para esse espaço de convívio, né? Então, quando tu não tem um valor aqui de base, que é fazer pelo outro primeiro, se ele é tua família, não vai rolar. Não vai rolar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, o valor do trabalho, o valor do dinheiro para ganhar o nosso dinheiro para viver. Então, eu acho que é fundamental ter essa troca aí. E se a gente puxar para a inteligência emocional, os valores ajudam a gente a potencializar emoções positivas e negativas. Então, eu nunca vou ficar furiosa com alguém se isso não atacou um valor meu. Então, uma coisa está ligada na outra. A reação emocional e o valor sendo ou não atendido, né? Ale, e tu acha que, na tua percepção, assim, quando liberar para voltar tudo ao normal, que eu acredito que 100% ao normal, como era antes, eu acho que nunca mais vai ser. Eu acho que nesses 3 meses que a gente está nesse isolamento social, deu para construir muita coisa. Muitas novas percepções, novas formas de comprar, novas formas de economizar, novas formas de fazer amigos. Mas, na tua percepção, quando essa galera que está enclausurada dentro de casa se reunir de novo na sociedade, tu acha que vai trazer muita coisa legal desse tempo? Que pergunta ótima, mas assim, eu não faço ideia. Porque o que acontece é o seguinte, ó. Eu não acho que vai ser como era, tá? Eu acho que dessa forma como a gente passou esses meses, a gente não vai esquecer de algumas experiências. Eu perguntei exatamente sobre isso para alguns clientes de coach e pessoal que trabalha em empresa também acredita que não vai voltar. Em que sentido eu quero dizer? Se você puder fazer uma reunião remota, você vai fazer remota. Você não vai usar mais 2 horas, 5 horas, às vezes 10 horas se tu botar um voo no meio da tua vida para fazer uma reunião, como ainda se fazia nas empresas, né? Então, eu acho que aquilo que puder ser remoto vai ser. Uma outra mudança que eu acho que vai acontecer, as pessoas vão adaptar as suas casas para trabalhar nas suas casas. Porque antes era uma bancadinha de pia, assim, que tu pegava um troço, botava ali o teu computador e começava a trabalhar. Hora era computador, hora era o sanduíche e o café. Isso aí, era um troço assim, né? Vai começar a ter prédios adaptados para isso. Então, assim como hoje tu tem um prédio, a tua rede de canos e elétrica, tu vai ter lá a tua rede de internet banda larga já vinculada ao que tu faz. Então, eu acho que nesse sentido, o Covid deixou um legado para o mundo remoto que não volta, tá? Porém, ele também vai deixar, eu acho, uma necessidade da gente ser mais humano. Da gente, no melhor sentido do humano aqui da palavra. Porque o humano não é só uma coisa instintiva e ruim. O humano também é essas virtudes humanas, né? Então a gente vai se dar mais conta que as pessoas têm filhos, que as pessoas têm dificuldades pessoais, que é normal sofrer. Sofrer não é anormal. Aliás, sofrer pode ser um sinal de saúde emocional. Porque se eu sou capaz de sofrer e seguir adiante, eu tô, né, com uma certa musculatura, por assim dizer, no meu mundo emocional. Então, não acho que vai ser a mesma coisa, mas eu ainda não sei o que será. Eu não sei como é que vai ser esse mundo novo aí. Se as pessoas não vão voltar receosas. Acho que vai ter um baque, por exemplo, no mercado imobiliário de salas comerciais.
Mas quem sabe esse espaço vai virar o espaço das nossas casas, que coisa bem boa, né? Se a gente começar a ter uma casa maior e um escritório menor lá, né? Não sei. O que tu acha? Não vale só me passar essa. Eu tive o privilégio de já ter um escritório em casa. A maioria aqui talvez saiba que eu tenho um hobby de marcenaria também. Faz tempo já que eu não mexo com isso. Mas quando eu iniciei a graduação, lá em 2010, eu precisava de um espaço para estudar. E aí dentro do meu quarto eu fiz 2 mesinhas, uma para mim e uma para a Xelinha. Quando nós mudamos aqui para casa, o que a gente vai fazer? Traz junto, está tudo montado. Então está tudo pronto, tem prateleira de livro. É um espacinho muito aconchegante, então isso para nós já facilitou. Mas olhando para o futuro, eu estou ainda no 50-50, tá? Com uma leve tendência assim de 60-40 para os 60 serem pessoas um pouco mais humanas. Eu estou com um olhar muito positivo para o futuro, porque essa questão da pandemia sensibilizou muitas pessoas. Muitas pessoas que a gente conversava assim, estressados, muito estressados, ainda permanecem estressados, mas o volume parece que está diminuindo um pouco. Com o passar dos dias, parece que o volume está diminuindo um pouco. Então, eu estou indo quase para os 60-40, que, como algumas figuras que postaram nas redes sociais, o mundo parou para dar uma reorganizada. É verdade. Então, eu estou vendo esse lado positivo da pandemia. Claro, tem muitas pessoas que morreram, muitas pessoas perderam entes queridos, mas mesmo com isso, eu estou enxergando um lado positivo disso. Para as pessoas pararem, olharem um pouco mais para si, fazerem uma autorreflexão. Eu sempre tive essa prática de olhar muito para dentro. E desde a inteligência emocional lá da formação, eu comecei a olhar, cara, eu preciso identificar os nomes das emoções, eu preciso entender quais emoções que eu vou botar o dedo no saquinho para mim puxar. Então, isso é fantástico, é fantástico. E eu trabalho muito com os meus clientes essa questão. Cara, quem manda nas tuas emoções sou eu, então não terceiriza a gestão delas. Faz tua gestão das emoções. Busca saber o nome das tuas emoções, dá um nome para elas, por mais que talvez não seja o nome exato, mas que tu consiga identificar o que tu não gosta. E aí tu substitui por aquilo que tu queria no lugar. Mas não é fácil. Uma coisa em inglês aqui. Me lembrei um troço em inglês. Tem um professor, que chama Mark Brackett, que ele tem uma frase que é assim: what you name it, you tame it. Tame it é domar. Então, quando tu consegue nomear, tu consegue domar. E isso que tu está trazendo aí para os teus clientes é exatamente... As pessoas acham que é bobagem, mas é muito importante tu começar a nomear o como tu te sente, porque agora tu não é mais dominado por aquilo, agora você tem um drive de controle aqui. Legal. Adorei, fiquei orgulhosa agora de ouvir você falar isso. Esses foram os aprendizados com a minha prof, né? Que legal, Ismael. Esse é meu objetivo com essa live. Você, para mim, já representa a hashtag Mais IE no mundo. Eu tenho poucos alunos e olha que eu tive já milhares de alunos que deram continuidade a isso. Porque tem muitas pessoas que acham bacana, acham legal, mas não incorporam isso como uma busca, uma necessidade pessoal de desenvolvimento contínuo, né? E tu pegou, abraçou o negócio e agora vambora, né? Legal. São aquelas questões. Tem um termo na Bíblia que diz assim: examina tudo e retém o que é bom. Então, tipo, quando eu começo a perceber coisas que são bacanas, coisas que são legais, que vai potencializar os meus relacionamentos, vai potencializar as minhas amizades. Gente, eu pego de pá, vou tocando de pá para dentro da caçamba aqui e, cara, eu preciso absorver isso. Porque eu sempre penso assim, ó, que todo ser humano ele é uma fonte de inspiração para outras pessoas. Hoje pela manhã eu ainda escrevia... A gente subestima o poder que a gente tem nisso.
Exatamente. E aí eu vi aqui a Maiga, já vi o Luciano Steffen, que diz que também se considera meu aluno. Eu também te considero meu aluno, Luciano. Embora tu também seja um mestre. Então, legal. Um monte de gente chegando aqui. Isso depois segue pra gente, viu, Ismael? Eu vou compartilhar depois na nossa também. Exatamente. E dentro dessa... Hoje pela manhã eu acordei mega inspirado. Tava assim numa inspiração total. E aí eu fiz uma pergunta para mim, cara, cadê a minha imagem? E eu fiquei pensando sobre, puxa, como assim a minha imagem? Aí depois eu fiz uma outra pergunta. Se eu parasse de falar qualquer coisa exatamente agora, que palavras ficariam ecoando, que as pessoas perceberam através da minha vida? E aí eu entrei num momento assim de, cara, deixa eu fazer uma reflexão introspectiva, que eu chamo. E, gente, foi muito bacana, muito legal. Que palavras vieram? Quero saber. Vieram esperança, vieram otimismo, vieram humanidade, vieram emoções positivas, muito pé. Muito pé. Que legal, eu tenho que contar pro povo que é isso, eles já sabem, Ismael. Então conta pra nós aí o que é o pé e o né. No nosso curso a gente falava dos Positive Emotional Attractors e os Negative Emotional Attractors. Então os pés são aquelas coisas que atraem emoções positivas na vida da gente. E tem pessoas que são péias, eu te vejo como uma pessoa péia, que produz emoções positivas nos outros. E por que não, a gente sabe, existem pessoas também que nos drenam, que nos trazem emoções negativas e de alguma maneira nos ecoam, até lembrar delas, tu já sente assim um certo mal-estar, né? Esse é um conceito do professor Boyatzis lá de Harvard. Viu como tu é chique, Ismael? Chique terreno. Mas tem até alguns livros de cabeceira aqui, ó. Legal, tio Guleman. A gente tem que fazer a reverência aqui ao Guleman. Sim, com toda certeza, com toda certeza. Isso então, puxa, eu prefiro, eu não lembro quem é que colocou ali, eu chamo isso de legado. Eu chamo também aqui a Lu Vasconcelos, chamo isso de legado. Eu chamo isso de legado também. A Lu é minha aluna também. E eu tenho... Pode soar de uma certa forma estranho para algumas pessoas, tá? Mas eu tenho na minha mente o que eu gostaria que estivesse escrito no meu epitáfio. E eu trabalho muito duro para isso. Para que literalmente a gente possa não passar aqui nessa vida como uma brincadeira. Eu tenho muito forte para mim que todos nós nascemos com um propósito. Tá? Tanto que um dos bordões que a gente trabalha é o Viva de Propósito. Então eu entendo que todas as pessoas nasceram com um propósito. Algumas pessoas falam, mas o meu pai abandonou minha mãe abandonou meu pai. Mas eu entendo que até mesmo essas pessoas têm um propósito, têm uma missão para cumprir aqui na Terra. Então eu entendo que a minha missão é conseguir deixar um legado de relevância para a sociedade. Tanto que isso está dentro da missão, visão e valores da nossa empresa. Então é construir famílias fortes, porque famílias fortes transformam a sociedade. Uau, que lindo! Eu fico apontando, quando uma coisa eu gosto, eu vou lá e aponto. Mania de provo também. É isso aí. Famílias fortes. E a gente tem o nosso propósito é o Mais IE no mundo. Que eu há muito tempo eu tenho essa hashtag. Eu acho que se eu botar essa hashtag no Facebook, vem assim uma vida de gente ali fotografada, né? Eu nunca fiz esse exercício, um dia eu ainda hei de fazer, né? De ir atrás, porque claro que fica ranqueado de algum jeito. Sim. Né? Mas o Mais IE no mundo foi a ideia que gerou a Conexão IE. Porque a gente tinha muitas certificações de escolas de inteligência emocional, de lugares diferentes do mundo, que não necessariamente falavam a mesma língua. E a gente queria potencializar aquilo. E eu acho que hoje, nessa época de Covid, eu há pouco estava numa outra live com o pessoal lá do Vale do Silício e com um povo que tinha também, tinha gente até do Camboja, tinha gente de tudo que é canto.
Então, de fato, o mundo está pequeno quando a gente fala sobre o mundo emocional. Porque se é algo que Sim. todo ser humano tem em comum nesse planeta, é que a gente sente, né? Então, de fato, existe uma noção universal. Tem um cara que eu tô curtindo muito ler, deixa eu ver se eu acho ele, se tá atrás de um gato. Tá aqui, atrás de um gato. O gato estava lendo o livro. Sempre um gato, olha lá ele lá, ó. Olha lá, ele tá aqui, ó, bem deitado. Esse é o meu gato das lives, mas ele só fica nas lives de qualidade, viu, Ismael? Não é qualquer live que ele se apresenta aqui. Ufa! Né, Kiwi? Teve umas lives que ele não quis participar ultimamente. Mas esse livro se chama Blueprint. E ele fala sobre isso, sobre uma herança da humanidade para o lado bom. Que tanto falam de herança evolutiva só do bicho que mata, que xinga, que esfola. Tá, nós temos um lado instintivo animal nesse sentido, mas nós também temos um lado instintivo e de herança evolutiva para o cuidado. No próprio livro Sapiens, ele fala isso. Duas características fizeram a nossa espécie ser a principal espécie, o dono do planeta, o cara que está no topo da cadeia alimentar. Uma característica foi sim a nossa capacidade bélica de ser briguento, de conseguir sobreviver na base da unha, porque a gente era um bicho sem pelo, sem unha, sem dente, sem tamanho e que venceu predadores bem piores, né? E, portanto, claro, o intelecto tem a ver com isso também. Mas a segunda característica que ele traz é a capacidade da gente se afiliar, da gente cuidar uns dos outros. E por que não dizer da família? Então, Sim. porque a família é isso. São essas pessoas que você retorna, se tudo der errado, é ali que tu vai ficar, meu. E que coisa boa se quando tudo der certo, tu tiver com eles algo a compartilhar, né? Exatamente. Tu comentou sobre lutar com bichos muito grandes, muito ferozes. Ale, tu acha que tem um bicho mais feroz do que o cérebro humano? Bah, eu acho que não, viu? Porque embora até se tem registros de crueldade nos animais, eu não vou dizer que não tem, tá? Mas nada como o ser humano. Porque a gente até enxerga nesses Animal Planet, eu não tenho fôlego de ver, né? Às vezes a caça ela é bem violenta, assim. Mas o ser humano, ele premedita e ele posterga o período do predador. Então ele potencializa essa crueldade. É um lado bem dark isso. Teve um período que eu até era uma coisa que ainda é, eu acho que um incômodo pra mim. Aqui nós estamos em casa, então eu vou compartilhar só com ninguém, né? Tipo assim, com toda a rede agora. Eu tenho dificuldade de entender isso. Essa é uma lacuna pra mim. Porque a maldade é uma característica humana, né? Mas ela é. Por triste que seja a gente admitir, ela é. Então, e tem um cara que eu sou muito fãzona dele, esse a gente muito pouco falou nos nossos cursos, que é o Carl Jung, né? Da psicoanalítica. E ele diz, nada do que é humano me é estranho. Então, não há nem nas bondades fantásticas e nem nas maldades terríveis algo que ele considere desumano. Ele considera que tudo isso é parte de ser humano. E eu acho isso bem interessante de se ver. A gente não adianta dourar a pílula, né? Então a gente sabe que essa crueldade existe. Eu acho que não tem predador pior, não. Eu costumo dizer que a pior batalha que a gente enfrenta é a batalha do eu. Do eu comigo mesmo. Do eu comigo mesmo. E tem alguns conflitos assim que são muito interessantes. Eu acredito que todo ser humano tem os seus conflitos. E sabe que são nesses conflitos que eu consigo ter grandes ganhos na minha vida. Quando eu consigo olhar para esses conflitos e eu paro, não, calma, não é assim, não é dessa forma. Deixa eu tentar olhar por um outro lado, deixa eu tentar olhar por uma outra forma. E isso eu tive uma experiência muito bacana, foi lá em 2005, pouquinho antes de eu me acidentar. Estava passando por um momento muito difícil da vida, recém-casado, não tinha um pinto para dar água. E tomando café,
E aí eu tinha uma xícara de um retiro da igreja que nós tínhamos feito, que era o Tudo ou Nada. E foi um retiro muito legal, muito lúdico, assim. A galera rolou no barro, subiu montanha, enfim, foi muito bacana. E veio assim aquela voz, eu pensando, puxa cara, que dificuldades isso, e me veio aquela voz, e eu entendi que era a voz de Deus falando assim pra mim, vira a xícara. E aí quando eu virei a xícara, eu olhei a logo do Tudo ou Nada, que era um bonequinho escalando uma montanha. E aquilo ali foi assim, ó, cara, eu preciso levar isso pra vida. Pensa, lá em 2005, 15 anos atrás, e eu comecei a tentar fazer esse exercício de virar a xícara em todas as coisas. Algumas pessoas me chamam de Fantástico Mundo de Poliana, que eu tô sempre tentando buscar o lado bom de tudo. Mas eu prefiro buscar... eu prefiro buscar o lado bom do que buscar o lado ruim. E para mim, eu tenho muito, Ali, que o ser humano, todo ser humano na sua essência é bom. Como alguém que crê em Deus, Deus ele fala lá em Gênesis que o que ele fez é bom. E quando ele fez o homem e viu que isso era bom, então eu entendo que todo ser humano, na sua essência, é bom. Ele tem uma essência boa. E aí quando a gente vai falando sobre essas questões dessas crueldades que tem no ser humano, às vezes algumas coisas que a gente vem herdando, vamos dizer assim, eu também olho por um outro lado que nós podemos quebrar um ciclo e a gente pode iniciar uma nova formatação de vida. Isso. Eu gosto muito de acreditar exatamente nisso também. Aqui em casa a gente já teve discussões homéricas, tá? Porque eu também sou da turma que acha que na essência a gente tem algo bom. Senão a gente não teria, né, uma natureza divina, né? Não teríamos uma capacidade, um espírito divino, uma alma, enfim. Mas eu também entendo que às vezes a gente está tão longe, mas tão longe disso, que sabe, a coitadinha da luz está muito escondida. Só que é claro que o nosso trabalho não é ver isso. O nosso trabalho é potencializar a luz das pessoas. E o que é muito legal é que, sem ser poliana nem nada, está comprovado que você procurar as emoções positivas potencializa as emoções positivas. Porque se existe uma característica na nossa mente é que tudo que ela olha, ela amplia. Então, se você focar no negativo, tu vai ver trevas. Agora, se você do negativo encontrar algo de bom, você vai potencializar esse bom, né? Então, é muito importante a gente virar a xícara. É fundamental. Sim. Esse é o princípio de todo aprendizado, eu acho. Você não aprende se você não encontrar algo ali para seguir adiante, né? Sim. Potencializar a luz, exatamente, Luciano. O Luciano faz esse trabalho de eu tiro você do estrado Frozen. Porque se você está paralisado, o Frozen ali que ele trabalha, né? O pessoal que não consegue seguir adiante. Você sabe que está acontecendo o síndrome do pânico agora? Eu tive relatos, acho que foi até na live do Luciano que a gente ouviu a Atena falando lá de Israel, de uma moça que paralisou, porque não podia pegar o voo, e com o bebê, ela paralisou, ela não conseguiu sair do lugar, ela entrou num estado terrível. Então, claro que o nosso trabalho é fazer essa pessoa encontrar os seus recursos para sair daquele estado, né? E não há dúvida que se você ficar procurando, você vai encontrar cada vez mais desespero. A própria ansiedade, essa coisa que tu falou do Down, se você não intervir nisso, você vai meio que numa ladeira abaixo, porque o mundo ao redor ele tá mais confuso. Então você tem que encontrar forças, aquilo que a gente chama de capacidade de enfrentamento. Vambora, sai dessa, vira essa xícara. Agora eu vou guardar essa. Vira essa xícara. A Vivi, ela trouxe aqui uma questão, e como virar a xícara? Eu vou trazer um fato que aconteceu comigo essa semana. Se é um fato, porque aconteceu, né? Eu estava me preparando para sair de casa e quando eu vejo, deu um estouro na rua. Eu tinha deixado meu carro estacionado na rua e uma vizinha daqui da rua bateu, deu uma ré, ela foi tirar uma linha que estava com cerol, que os guris estavam soltando pipa, e ela deu a ré e bateu no carro e deu aquele estouro. Eu olhei, bateram, eu peguei a chave e saí correndo ali pra rua, né? Porque, sei lá, poderia fugir, alguma coisa, pelo menos pra ver a placa, né? E ela desceu do carro, ela, meu Deus, eu bati no carro.
Senhora, calma, o nome disso é acidente e acidente acontece. Abri o portão, fui lá, calma, a senhora tá bem, a senhora não se machucou. Mas o carro, calma, vamos primeiro ver se tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Isso a gente conserta. E aí tá, olhei o carro, amassou e tudo mais. Quando resolvemos ali, quando eu fui sair, a minha porta não abria. A porta do motorista não abria. Aí eu olhei. Eu preciso entrar no carro. Eu tenho duas opções. Eu posso olhar para a porta e xingar a porta, xingar a mulher, xingar tudo. E eu vou entrar dentro do carro com toda aquela carga negativa emocional. Ou eu posso simplesmente entrar no carro. E aí o que eu penso? Daí respondendo a questão da Vivi. Tá? Como eu me condiciono? E daqui a pouco a Lê pode dar uma aula talvez sobre isso. Bom, eu preciso entrar no carro. Vamos entrar pela porta do carona, está resolvido o problema. Vai ser um pouquinho mais difícil, porque eu sou grande, então, bom, o que eu olho? Bom, eu vou ter que encolher muito as minhas pernas. Eu já vou começar a trabalhar a flexão dos meus joelhos para mim aumentar a minha elasticidade. Isso aí, e aí eu entrei... Exatamente, ou seja, eu começo a buscar essas questões. Tá, o que tudo isso teve de bom? É tipo assim, olhando pro capô do meu carro, ele já estava quase assim precisando dar uma polida nele. Não tinha arranhão, não tinha nada, precisava dar uma polida. O que eu olhei para a questão do carro? Ó, vai reformar o carro quando consertar. Então eu começo a buscar todas essas coisas. O que de bom pode ter atrás de alguma coisa ruim? Na minha percepção, eu entendo que qualquer fato ruim tem alguma coisa boa, tá? Por mais difícil que seja a situação, e tudo bem se alguém pensar diferente, tá? É isso aí. Tá tudo bem, é a minha forma de pensar. E eu digo mais, assim, amei teu exemplo do carro. Eu acho que viver implica em diversos acidentes. A gente vai encontrar motivos para ser desagradável, isso é parte da vida. A gente vai envelhecer, a gente poderá adoecer, a gente poderá morrer. Olha só, todo mundo vai morrer. E o que eu acho que é muito ruim na nossa sociedade, aí eu tô falando do nosso tempo, é que a gente alimenta a felicidade como se fosse um lugar com música, com sons de violinos, em que nenhum sofrimento existe. Acabou o sofrimento, né? E justamente a inteligência emocional é essa capacidade de olhar o sofrimento e de dizer, tá, mas eu consigo sair disso aqui. Isso aqui é um momento. Isso aqui não vai ser para sempre. Toda emoção passa. Esse é o papel dela. Ela te avisa e aí te dá aquele boost de raiva. Mas o que essa louca bateu no meu carro? E em seguida, se você parar um pouquinho e parar de deixar a emoção seguir o seu fluxo e trabalhar a tua IE, você vai pensar, tá, mas isso aqui não adianta nada. Não adianta me irritar com essa senhora. Eu vou acabar deixando ela ter um estado de nervos. Daqui a pouco eu vou ter que levar ela no hospital porque ela vai ter um troço. Gritar não vai desamassar o carro. Pronto, né? Então, se a gente consegue olhar para a nossa realidade e perceber que viver implica em trabalhar essas diferentes emoções, pronto, você não tem mais tantas expectativas. Ai, me lembrei de um mantra budista agora, em torno disso, de como é que vira xícara. Eu sei que, avisando para o pessoal, o budismo é uma filosofia, né? Tem a ver com essa coisa de você, sim, ter mais tempo para trabalhar a tua própria mente, mas principalmente não se apegar. Tem dois grandes dogmas que é isso, não se apegue e também não deseje tanto assim. E o que eles queriam dizer com isso? O que quer que venha, deixe vir. O que quer que fique, deixe ficar. O que quer que vá, deixe ir. Isso é um mantra muito antigo, ó, milênios atrás, eles diziam. E que tem a ver com aceitar essa transitoriedade. Você não sabe tudo. E nem tudo que acontece na vida tem a ver com o teu umbigo existencial, né? Daqui a pouco, eu acredito muito também nessa coisa de desbloquear. Daqui a pouco quebra um copo na cozinha, mas de tu te dar conta daquilo ali, tu não faz uma coisa pior, né? De essa senhora que batendo no teu carro, daqui a pouco aquele cerol lá que ela estava preocupada não fez um acidente maior. A gente não sabe. Exatamente. E talvez servisse só para ser o exemplo dessa live. Já pensou se a gente ainda quiser dar uma função?
Né? Então a gente vai conseguir achar muitas outras coisas. Pensa, pude aproximar dessa família, são vizinhos. Então, o marido dela, quando ele chegou, ele veio correndo assim, de uma certa forma apreensiva, porque eu penso, o que pode estar acontecendo? Isso. O que pode acontecer? Puxa, minha esposa bateu o carro, o que pode estar acontecendo? Eu sairia correndo também. Mas ele chegou, ele viu que estava tudo tranquilo, ele, cara, tu vê? Cara, amassou, isso acontece. É coisa da vida. O nome já diz, acidente. E acidente acontece. E aí que disse alguém ali, alguém falou, eu não sei quem disse, né? A teoria do caos com I. Pô, Luciano, tá judiando agora. Alguém falou antes, que bom que o ser humano pudesse ser assim. O ser humano não é assim. Esse é o trabalho da inteligência emocional. Se é uma das coisas que a gente fala no nosso curso, é que a inteligência emocional não é um caminho natural da evolução humana. Você precisa aprender a ter inteligência emocional. Você tem que se direcionar a fazer isso. Eu vou sentar aqui e esperar para minha inteligência emocional se ativar. Isso não vai acontecer. A menos que eu comece, agora eu vou começar a ter menos, né, raiva do mundo. Não vai acontecer. A menos que você intencionalmente decida se conhecer, se regular emocionalmente, trabalhar suas emoções. Isso não vai ser um processo que vai ocorrer por osmose, né? A tendência do nosso mundo emocional, infelizmente, é continuar mais do mesmo. Se tu é uma pessoa meio down, tu vai continuar down. Se tu é um cara de pavio curto, até o final da vida vai ser conhecido como fulaninho pavio curto, né? Exatamente. Então, e precisa ser aprendida. Sim. E aí tem um outro ponto, né? Que tu trouxe lá no início. Eu fico feliz porque tu continuou com isso. Isso e aí mesmo. tem uma questão, né? Quando nós aprendemos alguma coisa, nós temos acesso ao conhecimento. Quando nós começamos a colocar em prática, aquilo começa a se tornar sabedoria. Fantástico. Fantástico. Vejo muita sabedoria em ti, Ismael. Que legal. Não, olha, eu vou te dizer uma coisa. Não tem presente maior para uma mestre do que ver seu discípulo se transformar em mestre. É verdade. É um presente para mim. Porque esse é o meu objetivo de vida. Meu objetivo de vida é ver pessoas como tu atendendo, quem sabe aí centenas, milhares de outras pessoas, ensinando elas a serem mais humanas, a serem compassivas. A compaixão é um princípio muito importante para nós aqui, que eu quase esqueço de falar. Que é um princípio de cuidar do outro, porque isso me faz me conhecer e me cuidar melhor, né? Sempre que eu faço pelo outro, eu também me humanizo. Eu transformo o meu sofrimento numa coisa mais palatável. Tá cheio de exemplos, tu trabalha com a igreja, tu sabe disso. De pessoas que ao fazer uma prática do bem, se sentem agradecidas pelo sentimento que é eu poder prover um outro ser humano, de alguma forma. Né? Então o nosso trabalho tem muito a ver com isso. Sim. Se eu não me engano, o Augusto Cury, ele traz um ponto de quando eu vou fazer algo de ruim para a pessoa, eu provo primeiro do veneno. Isso mesmo. Para ver aonde vai machucar. Tá? O que eu fiz? Eu não sei, daqui a pouco tem até alguma questão científica que fale isso. Cara, se fazer algo ruim eu provo do ruim, fazer algo bom eu estou provando do bom também. Claro. Porque é aquilo que eu gostaria de estar fazendo para aquilo que eu gostaria de estar recebendo de outra pessoa. E a gente vem para dentro da sabedoria. Diga não, primeiro você. A gente vem para dentro da sabedoria bíblica, onde Paulo ele diz assim: tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, nisso pensai. A gente vai vendo lá nos escritos do Velho Testamento também. Eu quero trazer à memória aquilo que me traga esperança. Então pensa, a Bíblia ela já vai falando sobre inteligência emocional e psicologia positiva há muitos anos. Que legal. Há muitos anos. A sabedoria mais, de fato, humana, a da humanidade boa que a gente está falando, ela é ancestral. E eu acho que isso as religiões em geral elas têm como no cerne, as religiões nos aproximam da nossa espiritualidade, que é algo perene em nós. São características muito humanas. Eu achei muito interessante ainda nesse blueprint que eu estava falando para vocês, já que tu está falando sobre questões de ciência,
Esse cara é um médico que por um bom tempo ele trabalhou, inclusive, em pessoas em estado terminal. E uma das coisas que ele traz no livro é isso. As pessoas são muito parecidas nos últimos momentos delas. E antes de elas partirem desse mundo, elas se lembram da família, do que elas conseguiram fazer, o que gostariam de ter feito. E elas têm a intenção de deixar algo bom para os que ficam. Então, se isso não é a resposta de que nós somos seres prontos a ser compassivos, eu não sei o que mais é. Muito legal. Viu, Israel? 9h01 e nós estamos nessa live. 9h01 e já vamos acabar e eu tenho uma pergunta coringa para te fazer. Mas antes disso, só pegando essa questão do fim, a última noite que meu pai esteve acordado antes de falecer, eu posei com ele. E nós tivemos uma conversa de 8 horas. Uau! Foi a conversa mais top que eu já tive na minha vida. Que fantástico. Sabe assim, tu fazer aquele release da vida, assim, tu olhar pra trás, como se fosse uma grande linha do tempo. Todas as coisas que... E ele veio assim, olha, eu errei nisso, eu errei naquilo, eu errei naquele outro. Aqui, ó, vai por esse lado, guri. Vai por aquele lado, vai por isso, vai por aquilo, aquele outro. Ale, foi um presente que eu tive de Deus, de eu conseguir ficar 8 horas conversando com meu pai antes dele entrar em coma e depois falecer. E olha o tamanho da amplitude emocional, do tamanho do teu coração, pra gente traduzir para o bom português, que tu ganhou a partir disso. Essa experiência te fundou um ser humano imenso, como eu digo para o pessoal que eu gosto, um baita espaço interno na categoria. E eu tenho espaço interno. Então aí cabe muita coisa dentro. Basta a pergunta final antes que o Instagram nos derrube, guri. Vamos lá. Ale, se eu tivesse a oportunidade de te fazer uma única pergunta para uma especialista em inteligência emocional, qual seria a melhor pergunta a fazer? Nossa Senhora. Eu acho que a pergunta que é a melhor para se fazer com uma especialista é, afinal de contas, é possível desenvolver isso em qualquer ser humano, em qualquer pessoa? Pensando na nossa live, inclusive. Qualquer pessoa pode desenvolver inteligência emocional, qualquer pessoa pode sair do lugar onde ela está e ser um ser humano mais inteligente emocionalmente. E não vale a pena só dizer sim ou não para essa pergunta. Eu acho que essa pergunta requer que tipo de ser humano tu tem à tua frente. Em que sentido eu quero dizer isso? O quanto ele quer isso. Qualquer aprendizado se potencializa pelo querer. O desejo de aprender nos faz aprender qualquer coisa. Tu sabe que tem uma que eu sempre comento. Sabe como é que eles escolhem cachorro ovelheiro, Ismael? Tu sabia que eles escolhem esses bichinhos na ninhada? Quem vai ser o bom ovelheiro? Pega uma ninhada de 4, 5 cachorrinhos e tu já descobre ali quem é que vai ser um bom ovelheiro. O ser humano não é muito diferente. O cachorro ovelheiro, ele tem uma coisa que é fundamental. Não pode vir uma ovelha. Os outros estão ali, nem dão bola, passam as ovelhas. Mas o ovelheiro, quando ele enxerga uma ovelha, ele enxerga tudo na vida, né? Então, eu acho que a pergunta é essa, e já dando a resposta, sim, você pode desenvolver qualquer pessoa, se assim ela o desejar. Se isso for algo que faça brilhar o olho dela e o coração dela assim apontar. É isso aí. E aí, fazendo um gancho finalzinho já assim, voltando lá naquela questão da Bíblia que Deus olhou para a criação do homem e disse, isso é bom. Eu entendo que para as pessoas que creem em Deus, que cultivam a questão da espiritualidade, eu olho para essas questões assim como se tivesse uma geladeira espiritual, que Deus colocou tudo ali dentro que a gente precisa. Então basta nós pegar, abrir a portinha da geladeira, pegar aquilo que a gente precisa e instalar aquele drive na nossa vida. Legal. Isso aí. Eu acho que é muito isso. Eu acho que é muito isso. Muito isso mesmo.
Obrigada, Ale, Ismael. Amei essa live. nossa, Me fez eu te pensar agradeço. mais em Deus. Me fez pensar mais em Deus. Eu sou uma pessoa que adora pensar e falar em Deus também. Embora não tenha uma religião dessa de prática, como tu tem, que eu acho maravilhosa. Sim. A minha é uma filosofia. Mas eu sou muito de Deus, assim. Eu acho demais isso. Tá bom? Muito obrigado. Vamos tirar selfie. Vamos tirar selfie. Peraí. Valeu. Show Tchau. de bola. Obrigado, gente. Sigam a Lê. Isso aí. Valeu. Conexão IE, galera. Tchau, tchau. Falou. Tchau.